Confio no René defensivamente? Cara, muito mais do que ofensivamente. É que o duelo do René marca o Palmer, não marca o Pedro Neto, por exemplo. Seria o Palmer ou seria o Gusto? Ou seria o Gusto, se Eu acho que ele seria o Gusto. fizer, se o Maresca mantiver o que ele fez contra o Palmeiras. Porque era o Palmer mais centralizado, com o Gusto à direita, e ao lado esquerdo o Enzo Fernandes com o cu aberto Com o cu e o aberto, Pedro aham. Neto aberto. Então bateria Fuentes e Pedro Neto e o René com o Malo Gusto. E aí o Palmer tendo Aí, que ser beleza. marcado pelo Bernal. E aí, lógico, né? É difícil marcar o Palmer, é difícil falar, o Bernal consegue. Mas assim, consegue. Acho que é um jogador Sim. que é bem montado pra isso. Será que o Hércules não seria mais indicado nesse caso? Pra marcar Pra acompanhar o Palmer? Mais físico ali, um jogador com mais reação até? Eu não sei, eu prefiro o Hércules mais acima pra fazer essa pressão, tá? Eu realmente prefiro. Mais E acho que velocidade, ele, por exemplo, gera o gol contra o Al Hilal, o segundo gol dessa maneira, numa pressão pós-perda. pós-perda. É um cara mais explosivo, é um cara um pouco mais móvel do que o Bernal, que tem mais estatura, é verdade. E o Bernal também com possibilidade de aumentar essa área de bloqueio mesmo, né? O Palmer é um cara de muita finalização de entrada da grande área. Você tem o Bernal com uma estatura maior, um cara mais alto, um cara com a perna mais longa pra bloquear essa batida, eu acho que faz bastante sentido. Entre os dois, daí o Hércules tem que sair um pouco mais. Eu acho natural. Se você tivesse o Martinelli à disposição, eu acho que a gente entraria numa discussão de quem deveria jogar, se era Bernal ou Hércules, aí por característica. Até no começo do campeonato foi o Hércules, depois o Bernal ganhou a posição. Mas sem o Martinelli, acho que os dois e o Hércules viram um pouquinho mais pra frente do que o Bernal. Vinte, que... Eu iria com o René. Pra mim Terceiro homem. pra mim é René com o Fuentes. O Fuentes me agradou muito no jogo contra o Al Hilal. Ele foi bem, eu gostei também. Ele até começa nervoso, né? Começa bastante. muito nervoso, errando 2, 3 passos ali, mas aí depois entra no jogo e consegue ter muita qualidade. E o Fuentes dá uma característica que o René não traz, né? O Fuentes é um cara que pelo lado esquerdo afunda mais, consegue atacar melhor a última linha. E aí deixava de fato com que o Fluminense tivesse uma linha com 4 jogadores mais à frente. Então ter René com o Fuentes como escape pode fazer bastante sentido. Só que a gente tem que pensar em como joga o Chelsea também, né? Será que o Fuentes vai escapar tanto, tendo que marcar um Pedro Neto? Cara, esse duelo Acho aí que pode ser bem complicado. De verdade, acho que não. E assim, pensando bem, tá? Quando as ameaças ao lado direito são Pedro Neto, Cole Palmer, que cai muito por ali, o Gusto um pouco abaixo, né? Tecnicamente, ofensivamente falando. Mas assim, talvez o Thiago Santos. É difícil, tá? O que eu preferiria de mundo ideal... Falou e não saiu do... De meu mundo ideal, tem o René e tem o Fuentes. O meu mundo que tem certo medo do que o Chelsea pode fazer e da qualidade ofensiva que tem o Chelsea, Thiago Santos e René. tem Thiago Santos e René. Só que eu acho que talvez o pra mim é o Fluminense principal. Pra possa mim é entrar o- demais num sentido de pô, vou me defender, estou com medo do Chelsea e eu acho que o Renato não vai fazer isso. E depois, talvez, se você se defende tanto, você perde um pouco de escape, que foi o que trouxe o Fluminense até aqui, né? Mas é que assim, pensando no que deu certo, É verdade. né? Tipo, tudo bem, é o que o William falou. Não tem um zagueiro canhoto no banco de reservas. Você não tem o Freitas, que tá fazendo uma baita Copa do Mundo, assim como o Ignacio, assim como o Thiago Silva. Então, assim, na teoria, pensando no que está acontecendo, no que tá dando certo, seria trocar um zagueiro por outro. E não colocar o René como zagueiro. Claro que é característica, né? É a função que quem entrar ali vai fazer a mesma função do Freitas, seja qualquer jogador que for. Só que eu acho que pela estatura eu colocaria o Thiago Santos. E até pra você pensar nos pontos fortes do Chelsea, né? O Chelsea tem um meio de campo muito forte, né? Você tem Enzo, você tem Caicedo voltando e você tem o Palmer. Cara, olha essa trinca, né? Impressionante. Piada. Sacanagem. E você tem um cara muito forte no mano a mano que é o Pedro Neto. E aí acho que faz sentido totalmente o que você fala de ter o René, né, pelo lado com o Thiago Santos ali pra tentar bloquear de fato o Pedro Neto. Porque o Pedro Neto é rápido, ele é muito rápido, muito físico e ele é muito habilidoso também. A minha questão com ele é que muitas vezes ele não consegue terminar bem as jogadas. Mas ele sempre chega lá, ele sempre dribla, ele sempre leva muito perigo. Então acho que ali vale o teu... o ponto a triatleta, né? Exatamente. Corre, pedala e nada. Até porque se ele fizesse o tanto de gols que ele cria, ele Tá seria louco, um fenômeno. Tá louco. Seria o melhor do mundo hoje. Seria o melhor do mundo. E a gente tem que comentar aqui que eu fui olhar todas as prévias, a maioria tá colocando o Thiago Santos como Thiago Santos titular. mesmo. Só que um ponto a se destacar é que o Fluminense daí não tem nenhum volante no banco de reservas. O jogador que mais se aproxima de ser um volante é o Lima, que, né, pode jogar ali às vezes como segundo meia, homem. como ponta, mas como porque qualquer coisa. o Thiago Santos, digamos que esteja como O meia. Lima Voo, né? Lima Voo. O Thiago Santos estando como um terceiro zagueiro, daí você tem em campo Bernal, Nonato e Hércules. Aí você não tem o Martinelli. Então você não tem volante nenhum no banco também. Fato. Fica sem. Mas tudo bem, você pode fazer adaptações durante a partida. Vocês, durante a conversa aqui, me convenceram do Thiago Santos, tá? Não, eu também. Até falei que não iria Thiago Santos, mas eu concordo com o Dalco, tá? Nessa aí ele me É um jogador convenceu também. experiente, é um jogador provado, por mais que. Ele é firme, né, cara? E pensando Assim, nos duelos também. então, concordo exatamente. totalmente. O pensamento é mais um duelo, porque, cara,
O Malo Gusto pode não ser, primor técnico. Realmente não é. Mas, cara, é um cara extremamente físico, velho. E eu acho que ele consegue atropelar o René se precisar. Entendeu? Cara, eu acho que o René... Você falou que o Cucurella é superestimado, né? O René é subestimado. Subestimado. Concordo. Concordo com você. Porque o René é um bom lateral, obviamente. É aquele lateral regular. Não vai ser algo excepcional, Não, mas a gente puxa ele não muito é o Quignaldo, né? A gente puxa ele pra baixo do que, cara. E a Copa do Mundo de Clubes que ele vem fazendo, Não, a partida sensacional. contra o Borussia e a Inter, Inteiraço. que são adversários mais fortes, daí contra o Al Hilal ele não jogou, né? Então não podemos falar disso. Cara, ele fez partidaças, defensivamente é um absurdo. Eu entendo que o Fuentes trouxe uma característica ofensiva, tanto é que o Fuentes participa do primeiro gol, né? Ele que dá assistência pro Martinelli. Mas, cara, o René, pra mim, tá jogando muita bola. Inclusive, na primeira rodada, a gente fez a seleção da rodada aqui, de toda a primeira rodada, né? De todos os clubes, e o René tava na nossa seleção. O René tava na nossa seleção. Verdade.